Fala, nação rubro-negra, boa tarde, Deco na área, e eu estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre o jogo de ontem. Eu estou vendo muitos questionamentos em relação ao futebol apresentado pelo Flamengo, do Renato Gaúcho, um time que se tornou reativo, com muitas dificuldades para atacar o adversário. Eu estou aqui para debater com vocês sobre o jogo de ontem, né? Uma opinião pessoal minha, né, que eu gostaria de saber o que vocês acharam, né, sobre o jogo de ontem, né, grande vitória contra o Atlético Mineiro por 1-0. Realmente o Flamengo, né, foi um time com uma performance baixa, porém foi efetivo, né, e aquilo que eu falei hoje no Twitter, foi um time que demonstrou muito brio, muita disposição. Aí o pessoal vai falar assim para mim: Deco, mas você quer de volta um time parecido com aquele do Abel Braga? É o que estão comentando lá nas redes sociais. Não tem nada a ver com isso. O que acaba acontecendo? O nosso futebol começou a cair muito, né, com problemas, volto a falar, extracampos. Principalmente na questão da falta de preparação física, na questão de muitas lesões musculares. E isso foi minando um pouco o trabalho do Renato Gaúcho. Não que eu esteja defendendo o treinador, que para mim, no ano de 2022, independente do resultado, esperamos que o Flamengo seja o vencedor e será, se Deus quiser, da Copa Libertadores da América, apesar que hoje o favorito é o Palmeiras, né? O Palmeiras é o time a ser batido, né? O atual campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil. Hoje, agora acabou de derrotar o Grêmio por 3-1. É um time que marca muito bem e contra-ataca em velocidade, transição rápida, ofensiva, né? Enfim, então, na minha concepção, esse resultado de ontem foi muito importante para que o moral do Flamengo volte a se restabelecer, né? Um time que começou a perder toda a moral a partir do jogo do Cuiabá, onde empatamos por 0-0. Fomos prejudicados, sim, pelo árbitro de São Paulo, o Flávio, que já havia prejudicado o Flamengo naquele jogo contra o Bahia, onde o Gabigol foi expulso de maneira absurda, né? O Gabigol estava sentado, ele estava de costas, eu vi o Gabigol xingá-lo, uma coisa assim, cara, surreal, e acabou nos prejudicando. Mas isso não é apenas desculpa, né? E não podemos usar isso de muleta. E aí, a partir dali, o Flamengo começou a cair de rendimento. E o que começou a me chamar muita atenção foi a péssima partida que o Flamengo fez contra o Atlético Paranaense, né? Onde era um jogo de mata-mata. O Flamengo até começou fazendo 1-0, depois caiu muito de rendimento, poderia ter feito o segundo gol e não conseguiu o segundo, e o Atlético Paranaense acabou virando a partida, né? E ali a performance do time começou a decair, né? Fomos muito mal contra o Fluminense. Contra o Atlético Paranaense não preciso nem dizer. E ontem, né, o Flamengo jogou de maneira diferente, né, muito reativa, né, e eu posso trazer os números aqui para vocês, para a gente debater, né. O Flamengo teve 37% de posse de bola contra 63% do Atlético Mineiro. Foram apenas 8 finalizações do Flamengo contra 16, 3 em gol do Flamengo e 2 do Atlético Mineiro. Olha só o que mostra. Eles chutaram 16 vezes, né, mas só em gol 2. O Flamengo em 8 conseguiu atingir a meta em 3. Então o Flamengo foi mais eficaz, mais efetivo, né, diferente do Atlético Mineiro. O Flamengo jogando com linhas baixas, dando a bola para o adversário e contra-atacando com velocidade, tá? Principalmente explorando o Michael, né, e às vezes o Bruno Henrique, que trocava de posicionamento ali, né? Às vezes ele ia para o lado esquerdo quando o Michael estava fechando mais por dentro, né? Foram 5 finalizações para fora do Flamengo, 10 do Atlético Mineiro, chutes travados nenhum do Flamengo e 4 do Atlético Mineiro, tá? Foram 2 escanteios para o Flamengo, 7 para o Atlético Mineiro, 1 impedimento para cada lado, 22 faltas do Flamengo, ou seja, o Flamengo brigou contra 19 apenas do Atlético Mineiro, 4 cartões amarelos para o Flamengo, 2 para o Atlético Mineiro. Teve uma grande chance, que foi o gol do Flamengo, contra nenhuma do Atlético Mineiro, uma bola na trave do Flamengo, 2 do Atlético Mineiro, né, 4 finalizações dentro da área contra 7 do Atlético Mineiro, 4 finalizações fora da área do Flamengo contra 9 do Atlético Mineiro, 2 defesas
para cada lado, 2 do Diego Alves e 2 também do goleiro Everson. Então, voltando a falar, lógico que a performance está muito longe e a gente fica muito preocupado. Só que o primeiro passo de ontem, a gente até falou na nossa live pré-jogo, não é querendo poupar o Renato de alguma coisa, a gente estava vendo uma terra arrasada, sinceramente. Não só culpa do Renato, como devido a muitas lesões, né, dores, etc. Tanto que antes de começar a partida, o Rodrigo Caio, né, sentiu dores e foi vetado para começar o jogo. Então aí você vê a preocupação. E volto a falar, para mim, não adianta, devido à vitória contra o Atlético Mineiro, a diretoria do Flamengo tampar o sol com a peneira e não achar que vai ter mais problema nenhum, que isso é perigoso. Na minha concepção, o Flamengo deveria mudar alguma coisa no departamento físico, na preparação física do Flamengo, tá? Porque essas lesões musculares não são normais. Então, sobre a performance, eu odeio, não gosto de um time reativo que espera o adversário, mas ontem era o que tínhamos. O time do Atlético Mineiro vindo de uma classificação para a final da Copa do Brasil, líder isolado do Campeonato Brasileiro. O time da moda para os jornalistas, né, com a moral lá em cima, né? E o Flamengo, um time que se deixou abater logo com gol aos 4 minutos, com erro de escalação no jogo do Atlético Paranaense, com erro de escalação do Renato Gaúcho, né? Botando o Diego centralizado e colocando o Andrés Pereira para jogar do lado esquerdo. Ou seja, muitos erros, né, gente? Muitos erros, né? E erros, e também a questão do Flamengo, né, jogar de maneira passiva, digamos assim, contra o Atlético Paranaense, uma coisa que nos preocupou e preocupou bastante, né? E aí fala assim, caraca, estamos vendo a casa cair, e algo tem que ser feito. Então, a saída era essa, gente. O time todo desfacelado. Sem o Pedro, sem o Arrascaeta, sem o Davi Luiz, sem o Felipe Luiz, sem o Rodrigo Caio, jogadores importantíssimos para esse elenco do Flamengo, não só com a titularidade, mas também para movimentar o elenco. E aí eu vejo muitas pessoas reclamando, porra, mas aí realmente é preocupante, sim, mas houve um primeiro passo para restabelecer o que esse próprio time do Renato estava fazendo. Há pouco tempo atrás todo mundo estava elogiando o Renato, falando que a performance do Flamengo estava excepcional, que era goleado em todo jogo. Enfim, aí houve uma queda do jogo Cuiabá para cá, algo aconteceu, isso não é normal. Então, ele conseguiu reagrupar o grupo, né? Tivemos uma reação também dos jogadores que entraram no decorrer da partida, você viu o Rodinei correndo, brigando, Thiago Maia, etc, né? E agora precisa, lógico, voltar a performar. Lógico que o Renato precisa fazer o time jogar de outra maneira, mas esse jogo contra o Atlético Mineiro, considerado o time da moda, você deveria ter jogado mais ou menos assim, né? Outra coisa que tem que recuperar é o futebol do Gabigol. O que está havendo com o Gabigol? Né? Hoje, os melhores jogadores do time do Flamengo, Michael e Bruno Henrique, ofensivamente, digamos assim. Everton Ribeiro muito mal no primeiro tempo, recuperando no segundo tempo. Mas o Gabigol, o que está vendo com o Gabigol? Né? Qual o problema do Gabigol? A diretoria tem que conversar com ele, a comissão técnica tem que conversar com ele, né? Porque parece desanimado. Esperamos que ele volte o mais rápido possível, se é aquele jogador vibrante, aquele jogador que é chato com o juiz, que briga com o adversário, é esse Gabigol que a gente gosta de ver. E é isso que nos preocupa. Esperamos que isso aí volte à tona. Então, só para vir aqui deixar o meu recado, que realmente ninguém gosta do futebol apresentado pelo Flamengo ontem, mas era o necessário. Hoje estamos comemorando uma grande vitória. Lógico que precisamos melhorar. Valeu pelo resultado e não pela performance. E vamos cobrar sim uma melhora de performance, principalmente já no próximo jogo contra o Atlético Paranaense, terça-feira, lá na Arena da Baixada. Tá bom, gente? Então, é aquilo. Muita gente reclama. O Deco só reclama, mas dessa vez eu tô vindo aqui para apoiar. A hora é de apoio. A hora, sim, é de cobrar uma melhor performance, mas também não deixar de comemorar essa vitória, de não achar alguma coisa positiva nisso tudo. E foi o resultado, e foi a briga dos atletas, a raça. É só ver o exemplo do Michael, como ele saiu estafado da partida, dentre outros. Tá bom? Então, eu tenho certeza que dia 27, lógico, minha maior preocupação é a questão física dos atletas, me preocupa a preparação física, que a diretoria veja muito bem,
que tenhamos todos os jogadores 100%, o banco também 100%, e aí possamos fazer um excelente jogo e que, se Deus quiser, iremos conquistar o tricampeonato. Beleza, nação? Então, valeu demais. Gostaria de saber a opinião de vocês, se eu estou certo, se eu estou errado. Tamo juntos, saudações rubro-negras. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar com os amigos, acionando o sininho de notificação. Tamo junto, valeu!